Claro. Tem alguém que esteja aqui pela primeira vez na casa? Tem, né? Então, esse centro espírita, essa casa, ela é filiada à Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, como a maioria já sabe, mas quem está vindo pela primeira vez talvez não saiba. E ela tem a sede lá em Curitiba, onde o Dr. Leocádio José Correia, que é o nosso um dos nossos orientadores, que está nessa foto aqui, no quadro, e que dá nome, inclusive, a esse núcleo filiado, ele se manifestava através do professor Mauri Rodrigues da Cruz, que foi o fundador da SBE. E essas mensagens que ele fazia, não somente através de psicografias, mas também psicofonias, né, mensagens faladas, elas eram gravadas. E normalmente, depois da palestra, a gente passa uma dessas mensagens que o Dr. Leocádio fazia ao público lá em Curitiba, na SBE, para a gente ouvir aqui, né, o público daqui ouvir essas mensagens que nós temos gravadas. Mas o que talvez vocês não saibam, não sei se alguém aqui sabe, que além das mensagens para o público que ele fazia, ele também fazia mensagens para os médiuns, trabalhadores da casa. E essas mensagens, em geral, nós não passamos aqui. Não porque elas têm algum conteúdo proibido, secreto, enfim, que não possa ser divulgado. Inclusive, além do irmão Leocádio, nós temos outros orientadores lá também, a irmã Marina Fidelis, o irmão Antônio Grim, que estão nos quadros ali do lado. E esse livro aqui é de mensagens exclusivamente da irmã Marina Fidelis, e que ela fazia aos médiuns da casa também. Então são mensagens maravilhosas. Mas por que nós, em geral, não passamos aqui? Porque, além delas serem mensagens mais longas, aqui a gente passa mensagens, em geral, de no máximo 10 minutos, quando é mais longa, mas são mensagens rápidas, de 4, 6, 8 minutos. Essas mensagens para os médiuns trabalhadores, elas são mais longas e como a gente não tem muito tempo aqui, a gente não costuma passar. Mas também porque o conteúdo delas, por ser direcionado aos médiuns que se elegeram, os trabalhadores da casa, da doutrina dos espíritos, são mensagens mais direcionadas que têm alguns chamamentos, às vezes, maior, a responsabilidade de quem se elege para trabalhar numa casa espírita. Então, esses são os motivos pelos quais a gente não costuma passar. Mas são mensagens maravilhosas, que têm conteúdos sensacionais, sempre muito profundos, e que acho que valeria também a pena, algumas a gente ouve, e vê que são mensagens que todos deveriam ouvir, especialmente quem simpatiza ou se diz espírita, porque ela traz informações preciosas para a gente entender o espiritismo e também entender e compreender melhor o mundo, fazer uma leitura melhor. E esses tempos eu ouvi uma dessas mensagens direcionada aos médiuns, e quando eu ouvi essa mensagem, eu falei, essa é uma mensagem que todos deveriam ouvir. Por quê? Porque o Dr. Leocádio traz alguns conceitos práticos para que a gente alcance e entenda melhor o que representa o espiritismo. Então ele traz várias informações que eu acho que vale a pena todos ouvirem. Então hoje eu gostaria de passar essa mensagem aqui na casa para que todos ouçam essa mensagem. Ela é um pouquinho mais longa do que a gente costuma ouvir, é uma mensagem que tem aproximadamente 17 minutos. Mas antes de passar a mensagem, eu gostaria de trabalhar com os senhores alguns desses conceitos que ele traz, para que quando a gente ouça, a gente possa fazer um melhor entendimento, um aproveitamento maior da mensagem, porque a gente já vai estar com uma mentalidade mais preparada para as informações que ele vai trazer para a gente. Tá bom? Então essa é a proposta de hoje. E nessa mensagem, o primeiro conceito prático que ele diz que nós temos que alcançar para entender o que representa o espiritismo, é que nós temos que ir do físico para o metafísico. E o que isso representa? O que significa ir do físico para o metafísico? Nós viemos de um mundo que vinha de uma física clássica, material, que vinha de leis materiais que explicavam a matéria, leis mecanicistas que explicavam o mundo de uma forma mecânica. E a gente foi evoluindo para a física quântica, que alcançou a dualidade onda-matéria, que trouxe a ideia de que o mundo, que essa matéria que nós vimos como sólida, não é sólida, é energia, na verdade. Então a gente foi para um mundo onde a gente vê que tudo é energia. O mundo não é formado de tijolos, não é construído de tijolos, como diz o irmão Grimm
um dos nossos orientadores, aqui numa das aulas que ele proferia também lá em Curitiba. Tudo é energia. E nós estamos ainda avançando agora para a teoria dos campos, né? Onde nós, nesse campo que existe energético, nós colapsamos essas ondas e transformamos essa energia, nós condensamos e transformamos em matéria. Então a gente está numa constante evolução de um mundo de uma teoria clássica, mecanicista, para uma teoria quântica e agora para uma teoria dos campos, onde tudo é energia. E nós, se nós somos energia, somos usinas fotovoltaicas, como a Nájila vem trabalhando nas palestras das semanas passadas, né, ela trabalhou muito essa teoria dos campos, essa vibração, como tudo no mundo é energia, e ela trouxe inclusive essa ideia de nós como uma usina fotovoltaica, uma usina produtora de energia constantemente. Nós somos energias e produzimos energia através do quê? Dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas palavras, das nossas emoções, das nossas ações. Então, se nós estamos em todo o tempo produzindo energia e o mundo é um mundo feito de energia, nós somos construtores desse mundo. Nós somos co-criadores, né? Dizem que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O que nós fizemos? Nós colocamos Deus à nossa imagem e semelhança como um homem, mas é ao contrário. Nós estamos à imagem e semelhança de Deus porque nós também temos a capacidade de criar através da nossa produção energética. Construir, co-criar esse mundo que nós vivemos. Então, se o mundo é energia, é tudo de energia, e nós somos energia e produtores de energia, se o mundo é como é porque nós somos como nós somos. Então, se a gente quer mudar o mundo, o que nós precisamos fazer? Mudar a nós mesmos, não é? Então, o Dr. Leocádio, através desse conceito, ele nos traz esse chamamento para a nossa consciência de que nós somos esses construtores do mundo e que temos essa capacidade de influenciar, de interferir no mundo. Para nós nos avaliarmos o que estamos construindo. Se não estamos satisfeitos com o mundo que se afigura aí fora, é porque nós não estamos produzindo aqui dentro o mundo, porque o fora reflete o que há internamente a nós. É tudo um reflexo. Quando você olha para um espelho, se você quer ver um sorriso no espelho, você vai esperar que o espelho sorria para você sorrir? Não, você tem que sorrir primeiro para que o espelho reflita esse sorriso. E é assim que funciona o mundo. Ele reflete o que nós emitimos, o que nós emanamos. Então, em primeiro lugar, o Dr. Leocádio, nessa mensagem que nós vamos ouvir, ele traz essa conscientização da nossa responsabilidade no mundo que vivemos. Tá? Esse é o primeiro conceito que ele traz. Depois, o segundo é que nós precisamos ir do materialismo para o espiritualismo. E o que é o materialismo? O materialismo, ele explica tudo, o mundo, a existência, o pensamento, ele explica tudo a partir da matéria. A matéria como causa de tudo, sem considerar valores éticos, morais, espirituais, divinos e metafísicos, né? Como a gente acabou de falar, o metafísico aqui. Então, o materialismo, ele valoriza extremamente, em primeiro lugar, a matéria. E nós vivemos, o Dr. Leocádio, em quase todas as mensagens que ele fala, ele fala que nós vivemos um mundo extremamente materialista e que nós temos que sair dessa visão materialista, justamente para uma visão espiritualista. Porque o materialismo, como supervaloriza a matéria, ele supervaloriza o quê? O poder, o dinheiro, o sexo, né, o corpo como um objeto sexual, o consumo, enfim. E nós vivemos num mundo onde isso está supervalorizado. Né? O poder
especialmente o poder em relação ao dinheiro, ao financeiro, o ter. Né? A pessoa, ela tem algum valor se ela tem condições financeiras, se ela tem propriedade, se ela tem um patrimônio material grande. Né? Isso a nossa sociedade valoriza isso ainda como um valor prioritário. Né? A sexualidade é muito forte também. A gente vê, inclusive, na televisão, nos programas, novelas, enfim, a gente vê esse lado super valorizado também. O consumo extremo, né, exacerbado, nós vemos, por exemplo, as redes sociais. Quais são as estratégias? É de manter o máximo a atenção da pessoa que está ali assistindo, vendo uma rede social. A gente começa a ver e vai prendendo a atenção. Essa é a estratégia de prender a atenção e várias propagandas, e a pessoa vai consumindo aquilo, e quando vê não tem tempo para fazer o que é prioritário, não tem mais tempo de refletir sobre si mesmo, sobre a vida, de fazer uma meditação, uma reflexão, e aí você fica naquela, passando os feeds, quando você vê já perdeu 1 hora, 2 horas, e com coisas que às vezes não acrescentaram nada à sua vida. Né? Então ele chama também isso para a gente começar a questionar quais são as nossas prioridades, quais estão sendo os nossos comportamentos, o que eu tenho feito, né? Quais são os valores que eu valorizo, né? Ficou até redundante, mas o que eu valorizo, o que eu priorizo na minha vida. Eu tenho tido tempo de pensar, refletir sobre mim, sobre a minha vida. Eu fico o dia inteiro, como que eu utilizo as minhas horas, o meu tempo? Eu estou conseguindo fazer as coisas que são prioritárias, tendo tempo de enxergar o outro, de ver o que eu estou valorizando, o que é importante para mim. Uma vez, uma das mensagens do Dr. Leocádio, a irmã Marina, agora eu não lembro, falou para se perguntar muito o que é importante para mim, o que me faz feliz. Né? Então, a cada momento, a cada instante de consciência, fazer essa reflexão. E aí ele passa para um terceiro ponto. Eu vou trabalhar esses pontos de uma maneira mais geral aqui, porque depois nós vamos ouvir a mensagem, mas basicamente é esse chamamento que ele faz. E aí ele vai para um terceiro, que é justamente a filosofia do silêncio. Não sei se alguém já ouviu falar na filosofia do silêncio. Alguém já ouviu falar na filosofia do silêncio? Eu também não tinha ouvido falar, até que o Dr. Leocádio nos trouxe essa pérola, né? E que é até um instrumento, eu vejo, para a gente alcançar esses outros dois conceitos, um instrumento prático para a gente fazer na nossa vida. E aí, buscando entender o que ele queria dizer com filosofia do silêncio, o que representa isso, eu achei um conceito que eu vou ler para os senhores na internet, que diz que a filosofia do silêncio investiga o calar não apenas como ausência de som, mas como uma dimensão de plenitude. Ela ensina que o silêncio é um ato de presença e autoconhecimento, servindo como um espaço de resistência ao ruído do mundo e como ferramenta para acessar verdades que a linguagem não consegue expressar. Ou seja, o silêncio não é um espaço vazio de silêncio, onde não existe nada, é um espaço justamente o contrário, de plenitude e presença. Presença onde? No aqui, no agora e no meu ser. Onde eu vou me permitir desacelerar o pensamento, fazer esse trabalho de autoconhecimento, de autodomínio, de autocontrole, de uma reflexão do que é importante para mim, como eu já disse. Né? Então, a filosofia do silêncio traz essa importante reflexão da presença em si, de cada um buscar em si essas questões, um autoconhecimento para alcançar justamente esse autocontrole, esse autodomínio de si mesmo. E a gente poderia, talvez, pensar esse silêncio de 3 maneiras, talvez muitas outras maneiras. Eu pensei em 3, vou trazer aqui 3 maneiras a gente pensar essa filosofia do silêncio.
Em primeiro, em relação ao mundo. Eu em relação ao mundo. O Dr. Leocádio traz nessa mensagem também como o mundo que nós vivemos é extremamente barulhento. São motores de carro, caminhão, ônibus, buzinas, multidões, pessoas falando o tempo inteiro, agora com as telas de celulares, com vídeos o tempo inteiro, as pessoas onde quer que estejam assistindo alguma questão, algum vídeo, alguma mensagem, enfim, sem falar nesse barulho, nesse ruído todo do mundo aí fora, que nós vivemos, especialmente nas cidades grandes como é o Rio de Janeiro. E aí o Dr. Leocádio fala da necessidade de nós, pelo menos uma vez por semana, buscarmos algum lugar, tipo como um parque, para nós nos reespiritualizarmos e renaturalizarmos, sem esse barulho, esse ruído externo, de barulho de buzina, de carro, de motores, enfim. Inclusive ele fala que os espíritos que estão já há algum tempo afastados aqui da Terra, quando vêm aqui, ficam horrorizados com o barulho e não sabem como a gente consegue viver no meio de todo esse barulho. E esse barulho dificulta justamente essa reflexão, a meditação, a prece, porque nos chama sempre para fora, As redes sociais, os celulares, como eu disse, são sempre buscando para fora, ainda mais uma cidade de calor, litorânea, com praia, como é o Rio de Janeiro e outras, onde a gente está sempre indo para fora, buscando o externo, o exterior, e não se volta para o nosso interior. Então, ele faz esse chamamento que a gente pode, em relação ao mundo, buscar momentos, não tem como sair desse barulho, mas tem como buscar momentos menos barulhentos, mais silenciosos, para a gente justamente fazer essa reflexão e esse reequilíbrio, porque nós somos natureza, e a natureza nos reequilibra. Quando a gente está num parque, num local, a gente observar o fluxo da vida, os ciclos da vida, os pássaros cantando, comendo, os filhotes, enfim, a gente vê o ciclo da vida e isso nos traz de novo para o nosso interior, para a nossa origem, para a nossa natureza, e nos reequilibra, assim. Depois nós podemos pensar também na filosofia do silêncio em relação aos outros, eu em relação aos outros. Como que eu me relaciono com os outros? Quais são os valores, pensando também nesses dois pontos, quais são os valores que eu estou priorizando na minha relação com os outros? Eu tenho uma boa relação com as pessoas? Eu valorizo o ser? Eu estou valorizando o que? Lá o poder, se a pessoa tem alguma coisa, se ela esteticamente representa um padrão. O que eu estou valorizando nesse relacionamento? É um consumo, eu sou utilitarista, se a pessoa satisfaz algum interesse meu, então eu sou amigo, ou o que eu estou buscando? Ou será que eu valorizo o ser, o que a pessoa é? Será que eu sou capaz de ouvir? Porque nesse materialismo, a gente às vezes na relação com os outros, às vezes a pessoa está falando uma coisa, o materialismo traz, valorizando o poder, às vezes essa necessidade de você se sobrepor ao outro, de dominar o outro, às vezes não só financeiramente, mas às vezes numa opinião, se a pessoa discorda, você quer impor a tua opinião, quer ter razão sobre o outro, às vezes diminui o outro para prevalecer o teu ponto de vista, Será que nós estamos agindo assim? Então a gente questionar em relação aos outros o que eu estou valorizando. Se ele está falando dessa necessidade de sobrepor, às vezes eu já estou pensando como rebater aquilo que a pessoa está falando, principalmente se ela discorda de mim, eu já estou tentando para derrubar o argumento dela. E quando a gente exercita essa filosofia do silêncio, a gente aprende a escutar. A gente coloca as nossas certezas um pouco de lado, aquilo que a gente acha que é o certo, e se abre para a dúvida, para o questionamento. Mas espera aí, será que o que ela está falando, por que ela pensa assim? Será que ela teve uma outra experiência? Ou tem alguma outra informação que eu não tenho e que posso mudar o meu ponto de vista, talvez se eu alcançar? O que levou essa pessoa a pensar assim? Então a gente se abre para a escuta, não para reagir mais. A gente reage muito, a gente é muito reativo no mundo. As coisas acontecem e a gente já reage. E quando a gente consegue aplicar de uma forma operativa essa filosofia do silêncio na nossa vida, a gente sai dessa reação, desse modo reativo,
para um modo ativo, onde você vai primeiro escutar, depois questionar, vai pensar sobre, e aí você vai agir e não reagir. Você vai responder, às vezes não responder, às vezes é calar também, é aprender a silenciar. E o silêncio não é um sinal de fraqueza. Você não reagir não é um sinal de fraqueza, mas sim um sinal de autodomínio, autocontrole e autoconhecimento, na maioria das vezes. Então, às vezes, o silêncio, ele diz mais do que palavras. Então, é muito importante nessa relação com os outros, a gente exercitar essa filosofia do silêncio, pensar quais são os valores que eu estou priorizando na minha relação. Estar atento e consciente de como nós estamos, se estamos reativos ou ativos. Se é necessário realmente falar, a gente tem a necessidade, às vezes, de rotular também as pessoas, né? Chega alguém, a gente mal conhece e já rotula como isso ou como aquilo, né? A gente categoriza as pessoas, em vez de entrar no modo simpatético, né? De entender um pouco mais, compreender quem é aquela pessoa, para a gente, aí sim, poder fazer um juízo de valor melhor. Mas às vezes a gente mal conhece, já rotula, já categoriza e já às vezes até execra aquela pessoa por algum motivo que às vezes nem faz sentido. E em terceiro lugar, a gente pode pensar também na filosofia do silêncio em relação a mim. Eu em relação a mim mesmo, né? Então é como eu falei, de buscar essa verdade interior, buscar os meus valores, buscar quem eu sou, o que me faz feliz. Ontem eu ouvi uma aula do irmão Antônio Green, né, aquele outro orientador aqui do nosso centro também, que está ali no parque. E ele fazia aulas lá em Curitiba também, uma vez por mês, até o irmão Mauri Rodrigues da Cruz, que fundou a SBL, desencarnou em 2021. E até o desencarne dele, aliás, até antes da pandemia, né, porque quando começou a pandemia, ele fazia aulas lá em Curitiba que a gente participava. E numa das aulas que eu ouvi ontem, ele falou assim, os senhores pensem quantas horas eu fui feliz na última semana. E ele falou, não é dias, porque ninguém aqui, nesse mundo materialista, a gente consegue ser feliz, a gente tem que buscar essa felicidade, nos espiritualizando mais. Se os senhores pensarem na última semana, quantas horas, em que momentos os senhores foram felizes, efetivamente felizes? Os senhores têm consciência? Façam essa reflexão depois. E para a gente procurar, a partir de agora, ser feliz a cada instante, a cada momento, porque a felicidade, ela está nas coisas mais simples da vida. O fato de nós acordarmos, de estarmos aqui respirando, andando, enxergando, isso é um grande motivo de ser feliz. Muitas vezes só quando a gente perde a capacidade, né, às vezes a gente está bem e não está dando valor. Aí surge uma dor em algum lugar, aí que a gente toma consciência de como a gente estava bem. A gente não precisa esperar a dor ou algo acontecer para a gente ficar bem e ser feliz por isso, né? As coisas mais simples, quando a gente vê pessoas terminais, a gente vê que o que elas valorizam mais, às vezes está acamado no hospital, seria sair e olhar o sol, o céu, que nós conseguimos ver todos os dias. Estamos ali respirando, pessoas com dificuldades respiratórias, precisando às vezes de aparelho, o valor que ela dá para respirar sem aparelho, fazer uma respiração, sentir, né? A gente dorme aí, o dia que tem uma insônia, não dorme. O valor que a gente dá, nossa, eu deitava e dormia 15 minutos, agora não consigo. Então, a gente tem que ir começando a se conscientizar e perceber as coisas simples da vida. Enxergar um céu, enxergar uma chuva, né? Às vezes tem gente, está chovendo e fica reclamando. A chuva que está aí regando as plantas, as plantações para nos dar alimentos, regando a terra, lavando a cidade, né, na sujeira, o vento tirando as folhas secas e renovando, fazendo essa renovação. E a gente perceber essas estações dentro de nós também, porque nós vivemos todas as estações. Às vezes estamos num momento que está mais inverno aqui dentro, porque tem coisas que a gente precisa ali dar uma parada, refletir, transformar. Vem o outono, vamos fazer essa limpeza, deixar o que está antigo, velho, que não serve mais sair. Né? Na primavera vamos florescer
novos sonhos, novas atitudes, novos comportamentos. Fazer essa transformação no verão, né? Às vezes tem dia, e às vezes as 4 estações acontecem juntas, está tudo acontecendo, porque sempre tem motivos para a gente ser feliz, coisas para a gente renovar, não é que cada momento é um, está tudo acontecendo o tempo inteiro. Então vamos nos conscientizar e fazer esse exercício do silêncio, né? Fazer uma pausa. O Dr. Leocádio falou, uma vez por semana, ele falou de ir nos parques, mas será que todos os dias a gente não pode tirar 5, 10 minutos para sentar, fechar os olhos, respirar e ouvir o silêncio? Ouvir o silêncio é extremamente importante, porque num dos livros, esse daqui é um dos livros dessas aulas que o irmão Antônio Green fazia em Curitiba. Ele fazia ditados, e cada ano esses ditados que ele fazia nas aulas era feito um livro e publicado. E esse daqui é o de 2012. Nesse livro ele fala na página 123, aqui: Deus é plenitude que no silêncio se revela a cada um, dando a cada um o que é seu. Para a gente ouvir Deus, a gente tem que baixar o barulho do mundo, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para a gente conseguir ouvir e interpretar a presença de Deus e o que Deus e o silêncio estão falando. Às vezes a gente fica buscando respostas, e às vezes os espíritos, nossos orientadores, estão aí tentando nos dar a intuição, mas a gente está num barulho, num turbilhão, e a gente não consegue nos sintonizar e nem perceber o que eles estão nos dizendo através da intuição. Porque a gente fica nesse ruído que atrapalha essa comunicação. O irmão Green diz também que nós temos uma espiral, nós pensamos e o nosso pensamento sai em espiral e amplia, né? Como quando você joga uma pedrinha no lago, não sai aquelas ondas em espiral, só que o nosso pensamento sai assim. E ele diz que nós, nesse ruído todo, e quando a gente não faz esse exercício do silêncio, a meditação, a reflexão, a nossa antena que permite fazer essa expansão de consciência, de pensamento, essa emissão energética, vai diminuindo. Diz que tem pessoas que estão com 3 milímetros de antena, que não conseguem alcançar nada. Então, quando a gente faz uma prece e a gente não tem essa capacidade, o que faz? Nosso pensamento vai alcançar alguém próximo na região que tem essa capacidade para dissipar esse nosso pensamento. Então ele sai num linear, em vez de sair e ir essa emissão de partículas angariando e se preenchendo de todos para depois voltar a nós, porque ela sai com um código básico nosso, então ela vai, se preenche e depois ela retorna até nós plena e cheia. Quando a gente não tem essa capacidade, porque a gente não faz esse exercício e nossa antena fica muito pequena, ela sai no movimento linear para buscar alguém que tenha na proximidade. E aí vai buscar alguém que tem, se a pessoa tem mais, aí ela vai expandir, mas vai fazer o caminho inverso. Às vezes precisa de mais de uma pessoa, porque às vezes não tem muitas, tem uma mais ou menos, vai indo, até chegar e vai voltando pelo mesmo caminho. Só que daí nessa volta vai perdendo um pouco essa energia. E a gente recebe às vezes 75% ou 25% de volta, dependendo da capacidade. E quando a gente exercita isso, aumenta a nossa antena, a nossa capacidade de emissão, de dissipação energética, a gente emite e a gente recebe 100%, até mais pleno de volta, porque ela vem sempre potencializada, né? A física está explicando, a ciência está evoluindo para explicar todas essas questões, né? Então, esses seriam os 3 pontos principais que ele trabalha, e ele traz ainda um último, que eu gostaria de colocar aqui, antes de ler um texto, que fala justamente sobre a filosofia do silêncio, que ele diz que nós temos que ser bandeirantes da alma. O que é bandeirante? Né? Bandeirantes são aqueles desbravadores, né? Que iam adentrando o país, o mundo, desbravando e construindo cidades, povoados e civilizações. Mas ele fala que nós temos que ser bandeirantes da alma, desbravar a nossa alma, fazer esse trabalho de autoconhecimento, né? Nos colocar através das experiências, né? A gente vai tomando essa consciência de se eu estou reagindo ou se eu estou agindo,
Se eu estou reagindo, como que eu estou reagindo às situações? Como que eu gostaria de reagir? Ou eu não gostaria de reagir, eu quero agir. E o que eu preciso fazer para isso? E aí você vai desbravando a sua alma, vai fazendo esse trabalho de autoconhecimento, como é que eu ajo, como é que eu reajo. E aí quando a gente vai tomando consciência de como a gente age, como a gente reage, a gente consegue estipular, fazer um planejamento de transformação, de mudança. Né? Qual é o passo? Porque quando a gente não tem consciência de como a gente age e reage, a gente não vai conseguir nem mudar, porque a gente não tem nem consciência. Quando a gente toma consciência, pode ser que eu ainda não consiga mudar, mas a próxima vez que eu agir daquela forma, eu vou falar, opa, estou agindo assim. E com o tempo e com a prática e com o exercício, a gente vai se transformando. Aí a gente vai conseguindo aplicar na prática. Tudo é um processo. A gente aqui na Terra faz sempre um processo de aprendizado, de evolução. Nada é imediato e nada é muito rápido, mas a gente pode acelerar o processo, né? Se a gente conseguir fazer esse exercício e trabalhar, né, esse autoconhecimento. A gente vai conseguindo ter um autocontrole, um autodomínio maior de nós mesmos. E aí, para deixar mais claro ainda o que significa essa filosofia do silêncio que ele trouxe, eu encontrei um texto, né, porque Fernando Pessoa, poeta, ele falava, é fácil trocar as palavras, difícil é interpretar o silêncio. E eu achei um texto de um bacharel em Direito e pós-graduado em Sociologia, chamado Henrique Mathiesen, que está acho que é tipo um jornal chamado Pátria Latina, em que ele escreveu um texto sobre Fernando Pessoa e a filosofia do silêncio. E o título é Quando calar é dizer tudo, a filosofia do silêncio em Fernando Pessoa. E eu vou ler esse texto para vocês, porque ele esclarece muito o que significa a filosofia do silêncio. E ele diz, existe no silêncio uma tão profunda sabedoria que às vezes ele se transforma na mais perfeita resposta. A frase de Fernando Pessoa é mais do que um aforismo poético. É um tributo à dimensão sagrada do silêncio, à sua força de revelação e de presença. No mundo dominado pelo ruído, onde a fala se tornou um reflexo automático e as palavras muitas vezes esvaziam o sentido, o silêncio ergue-se como um gesto de resistência e reverência. Ele é, ao mesmo tempo, uma homenagem àquilo que não pode ser dito e uma forma de sabedoria que transcende o discurso. O silêncio, na leitura de Pessoa, não é ausência, é plenitude. É o espaço onde o ser se recolhe para reencontrar a própria essência, onde o pensamento amadurece e a alma se escuta. Há um tributo implícito na escolha de calar, o reconhecimento de que a verdade não se impõe pelo volume das palavras, mas pela profundidade do sentir. O silêncio é, assim, o altar invisível onde o espírito presta homenagem à própria consciência. Viver em silêncio, em meio ao turbilhão contemporâneo, é um ato de coragem. Somos diariamente convocados a opinar, a reagir, responder, a preencher o tempo e o espaço com ruídos de presença. Nesse contexto, calar é insurgir-se contra a banalização da fala. É devolver às palavras o seu peso e a escuta o seu valor. O silêncio, quando consciente, torna-se uma forma de tributo à inteligência do espírito. Ele é o reconhecimento de que há instantes em que a sabedoria se manifesta não pelo que se diz, mas pelo que se guarda. Fernando Pessoa, compreendia que o silêncio é também um espelho. Ele reflete o que há de mais íntimo em nós, medos, verdades, hesitações. É por isso que muitos o temem, porque ele nos obriga a olhar para dentro, a encarar o vazio que habita por trás da fala apressada. Mas é justamente nesse confronto que nasce a lucidez. O silêncio é o campo onde o pensamento se depura e a alma se revela. Escutá-lo é render-se a um conhecimento que não se aprende em livros, mas que se descobre no intervalo entre uma palavra e outra.
naquele instante sutil em que o ser compreende sem precisar formular. Prestar tributo ao silêncio é reconhecer sua natureza dupla. Ele é simultaneamente refúgio e revelação. Não é fuga, mas presença total. Não é desistência, mas escolha consciente. O silêncio é o templo da escuta, o espaço onde o outro pode existir sem ser interrompido, onde o mundo se revela na quietude. Ao silenciar, prestamos homenagem à sabedoria que habita o invisível. Calar é, nesse sentido, um gesto de humildade diante do mistério da existência. Na filosofia e na espiritualidade, a sabedoria é frequentemente associada à prudência, ao discernimento e à capacidade de perceber o essencial. O silêncio reúne todas essas virtudes. Ele é a forma mais elevada de prudência, porque nos impede de falar quando a palavra nada acrescenta. É também o exercício supremo do discernimento, pois exige sensibilidade para compreender que há verdades que se perdem quando são ditas. O silêncio é, enfim, o lugar onde a sabedoria se converte em experiência vivida. Não uma ideia abstrata, mas uma prática cotidiana de atenção, escuta e respeito. Quando Fernando Pessoa nos fala da profunda sabedoria que habita o silêncio, ele não descreve uma atitude passiva, mas uma forma de presença desperta. É o silêncio do poeta que contempla o abismo e o transforma em verso. O do sábio que entende que compreender é mais importante do que responder. O do ser humano que, em meio ao caos, encontra serenidade no recolhimento. Esse silêncio é um tributo à vida interior, uma homenagem ao invisível que sustenta o visível. Inclusive, o irmão Antônio Green fala que o mundo, o visível, é sustentado pelo invisível também. Calar, que justamente é o físico e o metafísico. Calar, às vezes, é o gesto mais eloquente. É o modo de dizer tudo sem pronunciar nada, de comunicar o indizível pela simples força da presença. No silêncio habita uma sabedoria que não precisa de explicação, porque é vivida e sentida. Ele é, ao mesmo tempo, mestre e discípulo. Ensina, ao mesmo tempo, em que se deixa habitar. E talvez por isso Pessoa o tenha chamado de a mais perfeita resposta, porque diante do mistério da existência, toda palavra é insuficiente e todo verdadeiro entendimento nasce do silêncio. Assim, prestar tributo ao silêncio é reconhecer a sua grandeza discreta, a sua dignidade invisível. É compreender que o silêncio não é o contrário da fala, mas o seu fundamento, o intervalo que dá sentido à melodia das palavras. Nele, a alma respira, o pensamento floresce e o mundo volta a ter profundidade. O silêncio é o tributo supremo que prestamos à sabedoria de vida, o reconhecimento de que, às vezes, a verdade mais alta não se pronuncia, apenas se escuta. Eu achei esse texto maravilhoso. Lindo, maravilhoso. Eu vou até deixar aqui em cima, se alguém depois quiser tirar foto, enfim. Ah, incrível. Eu posso até, não sei se todos estão, a gente tem um grupo aqui do centro de amigos da SBE, depois eu vou postar lá também, tá? Mas eu vou deixar de qualquer forma aqui. E só para finalizar agora, antes da mensagem, tá terminando mesmo, eu gostaria de ler um outro trecho de uma outra aula do irmão Antônio Green, de 2016, que está nesse outro livro, das aulas de 2016, na página 57, que ele também fala um pouco da questão da importância do que representa o silêncio. E ele diz o seguinte: toda vivência mediúnica produz configurações críticas. Quando a agente mediúnico faz o exercício de concentração, de silêncio, portanto, de integração com os registros conhecidos de vida, ele adentra áreas do mundo, da Terra, do universo, do cosmos e da eternidade. Ele se plenifica, evolui intelectualmente e espiritualmente. Daí dizer-se que ele compõe configurações variadas, diversificadas em níveis culturais, que muito o ajudam no campo do crescimento, do progresso e de algumas áreas de desenvolvimento. Vejam como é importante, quando a gente se concentra e faz o silêncio, ele diz aqui que a gente
se integra com os registros conhecidos de vida, com todos os registros existentes aí, e adentra áreas do mundo, da Terra, do Universo, do Cosmos e da Eternidade, se planificando e evoluindo intelectualmente e espiritualmente. Então isso também é mais uma informação valiosa sobre a importância do silêncio. Então eu achei que essa mensagem do Dr. Leocádio não poderia deixar de ser passada para todos, porque ela é realmente muito valiosa e nos ajuda muito a buscar essa transformação de mentalidade do físico, do metafísico, do materialismo para o espiritualismo, fazendo com esses recursos que ele nos ensina. Tá? Então agora eu vou colocar a mensagem, depois a gente vai para o mais. Bem, animado? Aqui no discernimento da Terra, aqueles homens, irmãos nossos, que se credenciam para alcançar o Espiritismo, precisam basicamente alcançar uma conceituação prática para entender melhor o que representa o Espiritismo. Em primeiro lugar, é transformar o físico em metafísico. Não é fácil transformar o físico em metafísico. E vejo, não fomos só nós, espíritos, que ao longo desses 100 anos, e até mais, temos sempre falado disso. Agora é a ciência. As ciências, particularmente da física, estão dizendo que é fundamental entender essa transformação do físico em metafísico. O homem é construtor do universo. E quem constrói, ele está sempre ajudando. Então é necessário que vocês todos façam essa significação prática, evolutiva, conceitual, que vai trazer grandes transformações na vida de vocês. Outro elemento é do materialismo para o espiritualismo. Vocês terão que, nesse momento, alcançar, vejo, uma possibilidade, pelo menos uma possibilidade, de eliminar, por exemplo, todos os raios e os freios e os cabrestos que o materialismo colocou em todos os homens da Terra. Está todo mundo muito controlado por uma força materialista. Então era preciso vencer o materialismo e alcançar o espiritualismo. Quando você vence o materialismo, você alcança o espiritualismo, imediatamente vocês poderão vislumbrar um pouco mais o espiritismo. O espiritismo é maior que o espiritualismo. Ele é espiritualista, mas ele tem toda uma pragmática, toda uma teoria, um conjunto teórico de ideias que vai permitir que se explique toda a vida, o Criador, a vida, a evolução da vida, a vida inteligente. Então é muito importante que vocês, para alcançar essa dimensão do espiritismo, vocês façam essas transformações. É fácil? Não é fácil. Lógico que é difícil. Há um outro elemento importante. Como vocês estão vinculados a uma ordem materialista, queiram ou não queiram, vocês foram educados, criados, têm duas coisas muito poderosas. Eles colocaram o poder, eles sabem que isso é importante, vinculado a uma ordem de dinheiro, mas eles sabiam que eles teriam que imediatamente sensibilizá-los a uma ordem do corpo. Aqueles que não transformaram a dimensão, não é, física e metafísica, se deixam levar. Então fica imediatamente sob os efeitos e a tutela desse materialismo em um processo de poder, de dinheiro e de sexo. Tudo. É uma coisa bárbara. É assim, destrutivo, ele chega às raias da ignorância. Então eu aconselho vocês todos a imediatamente alcançar, eu vejo, não é? Com firmeza, com disposição, o quê? O silêncio, não é? A filosofia do silêncio. A filosofia do silêncio precisa ser decodificada, precisa ser traduzida, precisa ser compreendida, para que vocês possam realmente auferir melhor o que representa essa filosofia, por exemplo, espiritista. Não é simplesmente dizer o espiritismo é filosofia, é ciência. Não, vocês vão ter que agora decodificar um pouco. E nada melhor do que a chamada estrutura do silêncio. Vocês não fazem ideia o benefício que o silêncio traz ao homem e a toda a humanidade. Só que não estão mais treinados
Então, pelo contrário, eles a cada dia que passa, eles fazem com que vocês sintam-se angustiados naquilo que representa a vida. Silêncio é vida. Quem não alcançou ainda a grande linguagem do silêncio é porque não alcançou a vida. E era preciso que vocês todos assim entendessem o que é, não é? Essa filosofia do silêncio. E o que o silêncio traz na dimensão da sua filosofia. E vocês vão ver que terão que fazer um esforço da decodificação, um esforço do entendimento e da linguagem que ele opera em vocês todos. Vai ser difícil? No primeiro momento é difícil. O que é fácil aqui na Terra? É difícil, até porque vocês têm uma dimensão corporal, física, e o corpo ele dificulta essas coisas na ordem material, porque vocês contingencialmente são vinculados a uma frequência de toda a humanidade. E a humanidade, nesse momento, está sob as ordens de um processo materialista, impiedoso. Eu não preciso provar muito que ele é impiedoso. Basta vocês terem um olhar, por exemplo, para a África. E lá vocês já vão ver o que é realmente o poder, o dinheiro e o sexo. Vocês já vão ver, por exemplo, os grupos, os primitivos, os negroides, um instigado contra o outro para destruir, porque eles são donos, eles são posteiros, são os indivíduos naturais de terras onde tem diamantes, onde tem ouro, onde tem prata. E é preciso rapidamente que eles se dizimem para que os brancos assumam, os poderosos assumam, que eles passem a explorar. Mas isso é em todos os lugares, não é só lá na África. Há um processo materialista impiedoso, não é? Ele realmente impõe sobre as pessoas um processo de destruição bárbaro. É um processo de destruição de anulação. E sabe, se vocês conseguirem para o futuro decodificar um pouco o silêncio, vocês dizem, não é possível que eu vinha pensando dessa forma. Eu não posso pensar dessa forma. Eu vou ter que pensar diferente. Mas só que não é com palavras, não é só com gestos, é preciso um grande exercício de autocontrole. É preciso que vocês todos estejam dispostos a se transformar em bandeirantes do Espírito. O espiritista é um bandeirante do Espírito. E o bandeirante é aquele indivíduo, e graças a esses bandeirantes, a Paranaguá, subiram a Serra do Mar, foram por sertões brasileiros, criaram pequenos boqueirões, vocês sabem o que é boqueirão, eles levavam porcos, levavam gado, e deixavam os portugueses contra os índios, vocês sabem que era difícil, mas ali começava um processo civilizatório. Então são bandeirantes, vocês são bandeirantes do Espírito. E o bandeirante do Espírito, que sabe definitivamente o que ele é, o que ele deve fazer, a sua missão, ele não se acovarda, ele tem serenidade nas provações e determinação. Muita determinação e consciência. E nas lutas, além da determinação, a coragem. Porque aqui é preciso coragem. Ombros erguidos, cabeça erguida. É horrível conviver com pessoas que se queixam o dia inteiro. É horrível conviver com pessoas que só pensam em sexo. É horrível conviver com pessoas que só pensam em enriquecer materialmente. São pessoas medíocres, pequenas, são irmãos nossos, mas estão aviltados pelo processo materialista. É necessário que vocês todos se detenham um pouco e verifiquem de que maneira vocês vão realmente vencer essas amarras tão fortes, aviltantes, que não deixam vocês enxergarem uns aos outros. A cultura americana, através de uma filosofia, vejam, e filosofia realmente é o ser, conseguiu que alguns homens muito ricos, que tinham amealhado fortunas imensas, transformassem a sua fortuna em fundações. E lá são algumas fundações para atender, por exemplo, os cegos, para atender os animais, para atender os pobres. Tem algumas dessas fundações. É evidente que sempre há vaidade, mas há um benefício muito grande em torno dessas fundações. Alguns irmãos nossos chegaram às universidades graças ao socorro das fundações e à contribuição das fundações. Isso é um pouco de uma força espiritualista que se implantou em todas as sociedades. E ela é realmente lutadora. São homens lutadores. São pontuais, que sabem que tem que lutar contra o processo materialista. Porque eu já disse a vocês, olha a medicalização. Mas tem N outras coisas, composições dessas todas. Vocês entram no ensurdecedor barulho dos centros urbanos.
vocês nem notam. Nós, espíritos, e particularmente aqueles que ficaram um pouco afastados da Terra, quando adentram o sistema terreno, vejo, e que ouvem esse barulho, fico imaginando como é que vocês aguentam o barulho diariamente. É permanentemente criando em vocês todos uma tensão, uma angústia, uma depressão. Por isso que nós temos recomendado que pelo menos uma vez a semana vocês vão para esses parques da cidade onde não há tanto motores, não há o barulho dos motores, que vocês comecem a ver o ciclo da vida. Olhem, por exemplo, que bonito que é olhar para uma cadelinha alimentando os filhos. Que bonito que é a vaca passando a língua, evidentemente, no terneiro e sabendo que aquilo é a continuidade da espécie. Veja que coisa extraordinária, a nidação, os pássaros fazendo, compondo os ninhos, não é? É um tecido extraordinário. Vejam quando nascem os filhinhos, a composição basta chegar perto, eles sentem o fluido da vida e eles abrem a boca, às vezes nem enxergam bem para receber o alimento. É o ciclo da vida. É a vida que não pode de maneira nenhuma acabar e que não vai acabar nunca, nem com bomba de Deus, nem com bomba atômica, nem com promessas, evidentemente, dos materialistas. A vida é permanente. A vida é a serenidade do ser na evolução do espaço e tempo. Por isso é necessário que vocês todos sejam muito fortes, que vocês estejam muito dispostos a pensar em ouvir mais o silêncio. E ao ouvir o silêncio, tentar nesse momento, não adianta só ouvir. Porque eu estou sentindo, não adianta só sentir. É preciso decodificar qual é a linguagem que ele está dizendo para vocês. Porque quem sabe naquele momento de vocês decodificarem a linguagem, vocês começam a perceber que vocês estão no caminho errado. Olha, meus amigos, se for para ganhar dinheiro com a prostituição, com a corrupção, é preferível lavar o chão com dignidade. Não se iludam de maneira nenhuma com dimensões fáceis e com propostas, evidentemente, que não sejam da dignidade de uma ordem moral e espiritual. É preciso muita coragem, mas é preciso, às vezes, imediatamente, não é, transformar-se. E a transformação é de dentro para fora. E vejo que alguns de vocês nos ouvem aqui, mas não processam. Não processam. Então, permanentemente, alguns já estão na chamada escala da vitimização. São vítimas. É bom, todos percebem, todas as pessoas não gostam, não passou em quantos lugares? Quantos, até aqui. Em quantos lugares passou? 10 ou 12 empregos. Não, sempre me perseguiram. Isso é uma vitimização. Os espíritas não. Vocês têm que ajudar outras pessoas. Vocês têm, para ser bandeirantes da alma, não pode se vitimizar. É um sujeito aberto, um sujeito disposto. Não é agressivo, não é molestador, não é de maneira nenhuma um sujeito que venha trazer constrangimento a terceiros. É um sujeito que traz luz, esperança e fraternidade. Mas ele é um bandeirante da alma, um bandeirante do espírito. Assim, meus amigos, convoco vocês todos a compreensão de se transformar em bandeirantes do espírito. A gente não, o espírito não faz a pousada na terra, ele faz, não é, no além. Ele não faz a pousada na terra. Se há em vocês a força de vocês imaginarem, vocês se sentem bem porque vocês têm carros novos, vocês pintam o rosto, vocês compram joias, vocês ainda estão muito vinculados a uma ordem materialista. Que vocês tomem banho e graças a isso a humanidade evoluiu. Que vocês façam higiene é muito importante. Que vocês tenham um trato pessoal é muito importante. Mas que vocês coloquem isso em uma linha, evidentemente, de vaidade, para demonstrar que vocês são diferentes, é precariedade. É a dominação do materialismo, impondo-se impiedosamente na vida inteligente, consciencial, moral e espiritual do homem. Eu espero que vocês entendam que é fantástico. E eu duvido que entre vocês todos, sempre na consciência de cada um de vocês, quem sabe tem a mãe, a avó, uma vizinha, um parente de longe, alguém, um irmão, um homem, não é? Bom. Como era bom meu tio. Que homem extraordinário, vocês alguns vocês dizer. Foi bom eu conhecer, não é? Aquela pessoa. Como minha mãe foi boa. Teve vários reveses na vida, mas todos os dias estava em pé, não é? No tempo era
fogo de lenha, ainda fazendo fogo e recebendo os filhos e ajudando os filhos. Como era fantástico minha avó, que tinha um poder de renúncia muito forte, muito. Né? A mulher, a matriz, é uma ordem moral. Nada pode substituir a sua ordem moral. Quando ela se deixa substituir, a sua ordem moral, ela cai na decadência. E não é roupa que imediatamente lhe traga o ordenamento moral ou a evolução. É o pensamento crítico, a evolução, a coragem, o amor, a fraternidade e o espírito de defesa do bem. E vocês estão convocados a vocês todos mergulharem no silêncio. E nessa filosofia do silêncio, vocês decodificarem o que é que isso trará de benefício para vocês. Tratem de interpretar a língua do silêncio. Vocês verão que coisa extraordinária, que mensagens fantásticas vocês terão. Deus seja conosco, que Jesus nos ilumine, que vocês sejam muito corajosos. Não é para as diversas caminhadas da Terra. São diversas. Aqui, às vezes, é preciso se munir de forças e levar para a última morada os restos mortais do Filho. E é preciso voltar com coragem e continuar a vida. Aqui, meus amigos. As pessoas mais amam, como o pai, a mãe, vocês um dia terão que levar no final da dimensão até o cemitério e voltar e continuar. Aqui, meus amigos. Quem sabe vocês construam, e um dia alguém venha e passe com uma máquina e destrua tudo. E vocês terão que no dia seguinte começar tudo de novo. Beijo. Essa é a força. Se Deus deu aos pássaros a possibilidade de eles estarem continuamente vivos e se alimentando da própria natureza, imagina o que Ele deu a cada um de nós quando homens e como espírito. Cada um de nós tem um potencial extraordinário para continuamente fazer a reorganização da vida. Deus seja conosco, que Jesus os ilumine. Coragem, meus amigos. Humildade, espírito crítico, amor, fraternidade, luz, serenidade, para que vocês possam ser conhecidos, não é? Apontados e vivenciados como o Bandeirantes da alma. Quando vocês desencarnarem e que os restos mortais estiverem passando e que algumas pessoas apontem ali e digam: lá vai os restos mortais de um homem bom. Esse é o maior título que vocês poderão levar da Terra. Todos os outros são pecados. São montados por máquinas, mas esse não. Esse foi construído do espírito do coração para a vida. E vocês precisam ser homens bons. O homem bom é o homem que tem poder de renúncia. É o homem puro. É o homem que ama. É o homem que tem fraternidade. É o homem que perdoa. Deus nos ilumine. Deus nos ampare por vocês todos. Tá bom?